Olá, bem-vindos a mais uma videoaula de HGP. Hoje, na nossa aula de HGP, vamos falar sobre a chegada de povos à Península Ibérica. Estamos a falar aqui dos iberos e dos celtas. Ora bem, eu vou ficar aqui mais pequenino aqui de lado, vou acompanhar-vos sempre aqui e vamos começar por falar dos iberos. Ora bem, os iberos eram um povo que, não, segundo uma fala no teu manual, não há bem a certeza de onde é que eles terão vindo. Há historiadores que defendem a ideia que eles possam ter vindo do norte da África, que atravessaram já de barco, já faziam uns barquitos, umas jangadas com os troncos de madeira, não sei o quê, e poderão ter vindo do norte da África e ter atravessado ali o Atlântico, talvez por Estreito de Gibraltar. É uma teoria. E há quem diga que eles são apenas uma evolução dos povos que já cá viviam, dos tais agricultores e pastores, das comunidades de agricultores e pastores que já viviam na Península Ibérica. No entanto, eles estão localizados, aliás, vão-se localizar no sul e sudeste, digamos, entre o sul e o oeste da Península Ibérica. No fundo, sempre virados praticamente para o mar Mediterrâneo. Sul e sudeste da Península Ibérica. É a zona onde eles ficam situados. Segundo alguns relatos que possam ter chegado, ou por documentos escritos, alguma coisa, pensa-se que seria um povo mais para o moreno, não é? Eram morenos, tinham uma estatura média, ou seja, não eram assim muito altos, mas pronto, já praticavam a agricultura, claro, a pastorícia, e sabiam trabalhar já alguns metais, como o cobre e o bronze, que eram metais que eles utilizavam para fazer chegar alguns instrumentos para a caça, ou neste caso que ainda caçavam também, mas também para a agricultura e para o seu dia-a-dia. A seguir, porque a Península Ibérica é uma zona muito apetecível, como vocês sabem, que já falámos das condições naturais da Península Ibérica, clima bom, muita água, muita vegetação. Ora não, querem melhor? Pois claro que não. E os iberos não ficaram sozinhos na Península Ibérica. A seguir vem outro povo para cá, que se vai fixar, aliás é um povo que se espalha um bocadinho por todo o lado, mas também alguns vieram para cá, que são os celtas. E os celtas, pensa-se que terão vindo do norte, centro, da Europa, essa zona por aí, e que se terão espalhado. Ora bem, e que se espalharam-se, e alguns vieram para cá e efetivamente ficaram cá. Só que os celtas, como também refere aqui no teu manual, vão ocupar mais o norte e o centro da Península Ibérica. Enquanto os iberos, lembram-se, estavam a sul e a sudeste, digamos que os celtas vão ocupar o resto da Península Ibérica, a parte central e também mais a parte norte. Também estes povos, claro que praticavam agricultura e pastorícia e criação de animais, mas também sabiam trabalhar alguns metais, exatamente como os iberos. Só que neste caso eles sabiam trabalhar um metal muito mais resistente do que o cobre e o bronze que os iberos trabalhavam. Os celtas já trabalhavam o ferro e faziam os seus objetos também do dia-a-dia e coisas que lhes ajudavam, instrumentos para a agricultura de ferro. Ora, aqui ao lado vamos aqui verificar no teu manual, temos aqui então a página que nos mostra este mapa e como é que foi então a fixação deles. Vejam, cá está, como eu vos disse, os iberos aqui em lilás, temos esta parte aqui, o sul e o sudeste da Península Ibérica, ao passo que os celtas vão se fixar no norte e também na parte central da Península Ibérica. Por alguns vestígios que nós sabemos e contactos entre a mesma, aliás, fala aqui em contactos entre celtas e iberos, é natural que nesta linha aqui, digamos, aqui no mapa, onde o verde se cola com o lilás, que os povos tiveram o seu contacto, e o que é que vai surgir? Vai surgir, no fundo, um terceiro povo. Estes dois originam um terceiro povo que também, e acabam por habitar os três da Península Ibérica, que são os celtiberos. Se vimos a palavra, liga aos dois nomes, celtiberos. Quem eram os celtiberos? No fundo eram os descendentes dos dois povos. Suponho, o rapaz celta apaixonava-se por uma rapariga ibera, não é? Depois tinham filhos e os filhos deles tinham o sangue dos dois povos, dos celtas e dos iberos. Daí digamos que eram os celtiberos. Claro que se mantiveram na mesma alguns celtas que continuavam a casar com celtas e a terem filhos só celtas, atenção, e os iberos também, continuavam também a haver os iberos, porque nem todos foram misturar. No entanto, vamos falar que também vão surgir os celtiberos. E eles começam então, já havia esta tendência de trás, de eles estarem a viver juntos em aldeias, formam-se as primeiras aldeias, e também quer os celtas, quer os iberos, quer até os celtiberos, começam a construir as suas casas, como temos estes vestígios aqui que podem verificar no vosso manual. Temos aqui um vestígio das casas, que faziam estas casas de pedra redondas ou retangulares, como está ali outro ao fundo. O telhado era a tal palha que nós sabemos que é o colmo, que é uma espécie de palha, os telhados, e construíam as suas casas de pedra. Algumas eram redondas, curioso por acaso, e que se repararem na fotografia lá ao fundo, vemos o horizonte mais baixo, porque eles construíam
construíam sempre estas comunidades, estas casas, que lhe vamos chamar castros ou citâneas, é o nome destas casinhas todas juntas, no fundo nós hoje chamamos cidades, chamamos aldeias, chamamos vilas, aqui chamamos de castros ou citâneas. E eles construíam estes castros ou citâneas sempre em sítios com uma grande elevação. Para quê? Para que tivessem uma boa visão de tudo à sua volta, de todo o horizonte, caso o inimigo se aproximasse para ataque. Reparem que ainda hoje, digamos que mais de 90% provavelmente dos castelos existentes no mundo, e às vezes até palácios, não é? São construídos em sítios muito altos. E a ideia não era só por ter uma paisagem bonita, é porque eles precisavam ter noção se aproximava algum inimigo e os viesse atacar. Recordem-se que muitas vezes eles tentavam apoderar-se, não é? Umas comunidades das outras, dos seus bens, não é? Se aquela comunidade era muito rica em produtos alimentares, em animais ou até em metais preciosos, poderiam sofrer esses ataques. Ora, graças também aos arqueólogos, não é, que descobrem estas fabulosas fontes históricas, chamamos-lhe uma fonte histórica, uma fonte, porquê? Uma fonte porque nos dá, neste caso, não água, mas conhecimento do passado. Temos aqui este colar fabuloso de prata, feito de uma comunidade de celtiberos, e temos aqui nos vestígios de um machado, não é, produzido também pelos iberos, não é, que se descobriu com os achados arqueológicos ao longo dos tempos, não é, e é assim que nós vamos descobrindo e conhecendo o nosso passado. Ora, no nosso manual, efetivamente, cá aqui, pronto, que eram os celtiberos, já sabemos que eram as pessoas resultantes, não é, do contacto entre os dois povos, e que viviam em castras ou citâneas, como eu vos falei. Aqui temos uma fotografia também muito interessante no manual, que são os arqueólogos que cá está a descobrirem uma citânea, um castro, não é, como as escavações. São pessoas que têm muita paciência, com muito tempo, com muito devagarinho, e vão escavando, e com pincéis e pequenas picaretas, e são eles que nos trazem que isto, no fundo, da nossa terra está cheia de história debaixo do solo, se repararem, não é, dos vestígios que passaram há milhões de anos dos nossos antepassados. E graças aos arqueólogos, nós temos estas fontes históricas, não é, que são as casas, são um vaso, um machado, um colar. Agora falamos de fontes históricas que nos trazem conhecimento do passado. Atenção, quanto às fontes históricas, podemos sempre falar que há fontes escritas e não escritas. Qual é a diferença? Fácil. Tudo o que for escrito será uma fonte histórica. Exemplos: uma carta, um livro, os jornais, qualquer documento escrito que tenha algo escrito será um documento escrito, uma fonte histórica escrita. Um documento não escrito, ou seja, neste caso uma fonte histórica não escrita, podemos falar de uma igreja, podemos falar de umas ruínas, de um castro, de uma citânia, de um vaso, de um objeto de caça, uma lança, tudo isso, um vaso de cerâmica, tudo isso são fontes não escritas, mas fontes históricas que nos dão esse maravilhoso conhecimento dos nossos antepassados. Espero que tenham gostado do vídeo. Voltem a ver as vezes que forem necessárias e precisas, e caso perdurem as dúvidas, já sabem, nas aulas vamos tirando essas dúvidas. Então, tchau para todos.